São 10h39, voltamos então com o CBN Campinas desta sexta-feira. Estamos em contato mais uma vez com o ex-prefeito de Campinas e agora ex-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Flávio. Bom dia, André. Tô virando muito ex, né, Flávio? Grande abraço aí, um abraço aos ouvintes da CBN. Tá virando muito ex mesmo, ia falar isso. Prefeito, e tá deixando a Frente Nacional dos Prefeitos num momento de muita turbulência em Brasília. Até que é bom dar, né, porque para manter o fígado, outros órgãos de uma maneira melhor, porque a situação tá complicada lá na capital do país, né? Flávio, eu acho que foi uma boa experiência. É importante as pessoas saberem que estava programado já essa minha sucessão, né? São 2 mandatos. Lá, cada mandato tem 2 anos, né? A possibilidade de reeleição de apenas 2, eu já fui reeleito pelos meus colegas prefeitos, foi uma grande honra, né? Ontem, na cerimônia de posse, eu falei que a maior honra da minha carreira pública foi ter sido prefeito de Campinas, e que logo na sequência seria a presidência da frente, né? E eu acredito que junto comigo, a diretoria, nós fizemos um trabalho de levar a frente para um novo patamar, porque é uma entidade que tem 30 anos, não nasceu agora, né? Várias personalidades muito famosas de destaque nacional, começou lá atrás com a Erundina, quando ela foi prefeita, depois passou pelo prefeito Célio Castro de Belo Horizonte, passou também pelo Marcelo Deda, que foi um grande nome da política, enfim, vários prefeitos que ocuparam esse cargo que eu ocupei agora e que o Edivaldo Nogueira vai dar sequência. Para as pessoas verem a dimensão, uma das ações foi a diminuição da dívida, que as vacinas chamaram muita atenção agora ultimamente, mas só em Campinas a nossa dívida, quando nós renegociamos pela frente, ela diminuiu em 350 milhões de reais, quase que todo o montante de investimento do BRT. E não foi só Campinas, foram 100 cidades no Brasil que foram beneficiadas com um novo fator de correção. Nós estávamos pagando 9% de juros, caiu para 2%. Então foi uma amortização muito grande. E eu acho que valeu a pena. Também para que eu pudesse ter um conhecimento maior do Brasil, que é um país de muitas realidades diferentes. Prefeito, o ex-prefeito Jonas Donizete, um bom dia para o senhor também, André Berenguel aqui. Com relação a algumas coisas, né, que o próprio Flávio Paradella comentou, o senhor também foi o primeiro prefeito fora de uma capital, né, a ser eleito como presidente da Frente Nacional, e ao longo de todo esse período muitas coisas ocorreram, e agora, como até o senhor colocou, né, nesses últimos meses a questão da vacina ficou muito sob os holofotes. Até com questão disso, se a gente colocar no âmbito do futebol, o senhor sai naquele momento, no meio do segundo tempo, que o jogo está quente, aquela decisão, e o técnico resolve trocar por algum motivo, né? E o jogador geralmente quer ficar jogando. Pô, mas tá legal essa partida, né? Então o senhor, como um político, né, acredito que gostaria de permanecer mais um tempo, né, à frente da Frente Nacional de Prefeitos, até por toda essa questão de Brasília, a questão da vacina, mas no que tange o respeito à Frente Nacional de Prefeitos. Em que pé parou essa questão do consórcio? Tá bem já adiantado? Há realmente, na prática, a possibilidade de trazer vacinas em paralelo ao governo? O André, muito bem adiantado, sim, o consórcio Conectar. Na verdade, essa analogia que você fez do futebol aí também tem aquela coisa de parar por cima, né? Então, eu acho que foi o momento, eu dei a minha contribuição, ninguém é insubstituível. O Edivaldo, que está entrando no meu lugar, tem 4 mandatos de prefeito lá em Aracaju, pessoa muito inteligente também, vai dar sequência a esse trabalho. E no que tange as vacinas, né? No tocante, vamos usar uma frase aí que é bastante usada, né? No tocante à vacina, o sucesso foi muito grande.
Nós começamos, André, para fazer um consórcio de 100 municípios. Seriam 100 maiores municípios com mais de 200 mil habitantes, 100, 120 municípios. Só que o que a gente percebeu? Que muitas cidades começaram a recorrer e a gente não quis virar as costas. Então, hoje são cerca de 2.000 cidades, né? Mais até do que a frente representa, porque a frente são 412, são cidades com mais de 80 mil habitantes, são 412 no Brasil inteiro, 90 no estado de São Paulo. E agora quem está presidindo o consórcio é o Jean Loureiro, porque na minha administração como presidente eu separei as duas coisas. Nós já conseguimos uma doação de 4 milhões da Natura, que pode ser usada para comprar a vacina ou insumos, e fizemos já também um contato com autoridades russas, que eu aproveito, viu, André, a grande audiência da CBN. Governo russo falou para a gente, não existe vendedor de vacina, vendedor que fica passando WhatsApp, não existe. Então, prefeitos e prefeitas, não entrem nessa, é fria, né, usando uma linguagem popular. E nós já conseguimos a reserva de 28 milhões de doses para o consórcio. Agora, o que está ainda em debate, né? Como que vai ser feita a aquisição dessas doses? Pode ser que a gente acrescente elas ao Programa Nacional de Imunização. Para nós não tem problema nenhum. O importante é ter mais vacinas para vacinar a população. Porque daí a gente resolve dois problemas. O principal, que é a parte da saúde, da vida, e o outro também muito importante, que é a economia, poder abrir. Hoje nós estamos na expectativa aí do anúncio que será feito logo mais, de uma abertura de comércio, né? Porque algumas categorias estão padecendo bastante nesse momento difícil que a gente vive. Prefeito Jonas Donizete, até aproveitando que o senhor tem contatos, e eu lembro muito bem que toda sexta-feira o senhor colocava até em primeira mão o que ia sair na coletiva de imprensa do governador João Dória. O senhor citou essa expectativa aí de uma abertura, uma flexibilização um pouco maior. Então o senhor já tem alguns detalhes, alguma informação pra gente aqui no CBN Campinas. Existe realmente essa expectativa de uma flexibilização para outros serviços, por exemplo, barbearias, academias? Eu acho que o comércio, hein, Flávio, deve ser aberto por 6 horas com fechamento no final de semana. Eu defendo 8 horas, eu acho que 6 é muito pouco, né? Tenho defendido isso junto ao comitê estadual. Vamos ver, eu espero que seja feita a avaliação aí, que possa ter uma abertura de 8 horas e, nesse primeiro momento, os finais de semana fechados. Mas o que vai abrir ainda não se tem assim, muita clareza. Eu espero que seja uma flexibilização que pegue aí o número maior de atividades. Eu sei que tem muita gente que vai falar, mas tem o vírus. Só que essa doença a gente já aprendeu que a gente vai ter que lidar com os cuidados que ela tem que ter, né? Mas as pessoas também precisam trabalhar pela sobrevivência, né? Então a expectativa é de uma abertura aí mais para 6 horas, mas eu tenho particularmente uma expectativa de 8 horas com os finais de semana fechados. Prefeito Jonas, até com relação a isso que o senhor colocou, acabou de chegar para a gente, inclusive, aqui um anúncio de uma coletiva hoje à tarde do prefeito Dário Saad, com participação do secretário de Saúde Laís Zambon, presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisonho, a diretora do Devisa, Dr. Andréa von Zuben, e o secretário de Justiça, Peter Panuta. A gente sempre fala que quando o secretário de Justiça está na reunião é porque medidas administrativas, né, jurídicas, serão tomadas via decreto, algo nesse sentido, podendo vir ao encontro do que o senhor colocou. Mas a pergunta que eu quero até fazer, a gente abriu a entrevista brincando, né, com essa questão de ex-prefeito, ex-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, mas o senhor está assumindo agora uma posição de presidência estadual do PSB, aqui de São Paulo. Essa nova cadeira, essa nova função, já tem um olhar para 2022, para algum projeto político aí que possa vir em âmbito estadual? Olha, André, eu acho que eu posso dar uma contribuição muito boa
o partido, porque a minha figura, qual que é o problema da esquerda? Eu falei no debate aí ontem, né? É que muitas vezes ela é identificada de forma radical, de forma, assim, com alguns tabus, né? E eu tenho uma história. Eu sou uma figura moderada por natureza, né? Administrei de forma moderada. Vocês que acompanham dia a dia, vocês lembram quando eu aceitei trazer a escola militar, né? A esquerda da Câmara foi toda contra mim, vai militarizar a educação. Não era nada disso. Eu ia manter as escolas municipais. Eu só acho que eu preciso. Quando você administra uma cidade de 1.200.000 habitantes, quantos pais aí, poxa, eu queria pôr o meu filho, a minha filha numa escola assim. Eu tenho que dar essa oportunidade, né? Então, eu acho que eu vou poder fazer o que eu fiz em Campinas a nível estadual. Nós estamos tendo uma atualização do estatuto partidário, quebrar alguns tabus aí que existem, né? O pessoal fala de Cuba, de Venezuela, mas o pessoal se esquece que os países nórdicos, por exemplo, ali região da Noruega, aqueles países com o IDH mais desenvolvido, são países que têm uma filosofia socialista, de harmonia, de uma sociedade mais justa, né? Então, a China vai anunciar agora um crescimento de 20% no primeiro trimestre desse ano, deve estar anunciando hoje. Nós precisamos nos encaixar em modelos que tenha distribuição de renda, de riqueza, né? E eu acho que eu vou ter muito para contribuir, pela minha experiência administrativa, pela minha maneira de ação, né? Para você ver, nós temos aí um grande vácuo na política. Eu falo que eu não gostaria de ter que escolher no segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Eu não gostaria. Eu acho que são dois extremos. Acho que o Bolsonaro, mesmo com toda a legião de fãs, mas ele não tem esse preparo que precisa para administrar um país com o tamanho do Brasil. E o presidente Lula também, eu acho que traria um ranço do passado. Então, eu estou entre aqueles que gostariam de construir um caminho novo. Mas nós temos uma coisa maior que se impõe agora, né, André? Que é trazer a vida das pessoas ao normal. Você falar de eleição agora é conversa de gente doida, né? Porque a população está... Você falou aí, eu vou poder abrir para funcionar semana que vem, como é que eu vou ganhar o pão de cada dia, né? Então, eu acho que nessas circunstâncias a gente tem que concentrar todo o esforço para superar essa pandemia. Prefeito Jonas Donizete, falando dessa situação política, o senhor citou aí uma situação importante, numa visão política que o senhor tem, que não gostaria então de escolher entre Bolsonaro e Lula. E agora o senhor tem esse poder um pouco maior dentro do PSB estadual. Como é que vai ser então? Vamos lá, a gente está começando, isso é abril de 2021. Os políticos falam que eleição não é só em ano par. Ok, isso eu já ouço desde que eu comecei, né, no jornalismo. Mas num ano ímpar como... E está sendo um ano ímpar faz tempo, né? Mas um ano ímpar como esse, vislumbrando já ano que vem, não só para a presidência da República, mas também o governo estadual. Porque quando a gente pega o passado, lá para 2018, houve um racha no PSB, tanto nacional, que esperava, né, apoiar o então candidato Geraldo Alckmin, governador aqui do estado, mas houve um racha e isso foi uma celeuma, né, dentro do PSB, indo para um lado, indo para o outro, apoiando o Fernando Haddad, não apoiando o Fernando Haddad. E aqui no governo do estado tinha o candidato que foi colocado por Márcio França por Geraldo Alckmin, mas eis que surge João Dória, que depois se tornou o governador. Como colocar tudo o que aconteceu no passado e vislumbrar esse futuro? Ô Flávio, vamos lá então. Primeiro, não é o PSB que ficou dividido, é o Brasil que ficou dividido, né? O Nordeste votou no Haddad, né? O Sul, o Centro-Oeste, Sudeste foi mais para o lado do Bolsonaro, né? Foi uma divisão que teve... Eu acho que o Bolsonaro teve voto dos bolsonaristas e para completar
a cota teve os antipetistas. Eu acho talvez que o antipetista tenha sido até igual ou maior do que o voto bolsonarista, né? Na eleição do Estado, o Dória se agarrou ao Bolsonaro. Foi esperto, foi inteligente, né? E a gente perdeu por muito pouco, né? Eu falo que eleição, ela é uma... Às vezes a gente, né? Mesma coisa foi a minha sucessão. O pessoal, vai ganhar o fulano, vai ganhar o fulano. Eu sabia que quando chegasse na hora, tem uma série de fatores que pesa no voto. E ganhou o Dário Saad, que eu quero cumprimentar, na minha opinião, está sendo um homem muito equilibrado, conduzindo esse momento difícil aí com muito trabalho, muito equilíbrio, né? Eu já fui prefeito, sei o quanto é duro. O Márcio França, que eu fui coordenador da campanha, quando eu falava que a gente ia para o segundo turno e tinha chance de ganhar a eleição, eu sabia que quando eu virava as costas tinha gente que dava risada, né? Achar, que isso? E foi o que aconteceu. Nós fomos para o segundo turno e perdemos por 1%, né? Por causa desse fator. Todo mundo grudou a gente no PT. O PT era meu adversário. O PT, eu ganhei 2 eleições do PT aqui, né? Só que, às vezes, fica muito mais a versão do fato do que o fato, né? E acabou dando certo. O Dória foi eleito. É um homem trabalhador, é um homem que tem as suas virtudes, mas que está tendo muito problema de relacionamento com a população, né? Eu falo que o cargo público, ele exige uma dose de humildade muito grande, porque às vezes você faz tudo certo. Ele trouxe a vacina para o Brasil, essa é a verdade, né? 80% das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil é do Butantan, da Coronavac. Só que eu não sinto, sinceramente, verdadeiramente, uma simpatia da população por ele, né? Então eu acho que tem muita coisa em aberto ainda para acontecer, né? E eu vou acompanhar esses fatos e no momento certo, como eu falei para você, tomar a decisão mais adiante. O que eu posso falar do PSB aqui é que nós temos os 4 vereadores aí propensos a ser candidato a deputado estadual, né? Não temos nenhum nome ainda para deputado federal. No partido existe uma movimentação muito grande aí para uma escolha, e o meu nome é colocado aí para disputa estadual, né? Nesse período que eu tive fora da prefeitura e à frente da Frente Nacional de Prefeitos, porque as pessoas falam, o Jonas começou a aparecer agora. Não, eu sempre estava lá. É que, quando eu era prefeito, eu falava isso. Minha primeira função é ser prefeito. Aí, quando eu deixei a prefeitura, eu pus 100% das minhas energias na FNP, né? E eu te confesso que as pessoas, elas estão carentes de uma liderança. Eu sinto isso. A nível estadual e até, principalmente, a nível federal. Estão buscando alguém. Aonde isso vai desaguar, eu não sei te dizer. Bom, Jonas, prefeito, o senhor, como acabou de bem colocar, então, diante dessa carência e já se colocando como homem de experiência na política, né, como o senhor mesmo já colocou ao longo da entrevista, o senhor, então, se voluntaria como o número 1 do PSB a candidato estadual para o ano que vem, então? Não, eu disse que é uma coisa assim mais do partido, né? Partido sempre quer ter candidato, André. Eu estou entre aqueles que eu acho que a gente tem que conversar, tem que dialogar. Você vê que eu escolhi o meu candidato à sucessão 3 meses antes da eleição, 4 meses antes da eleição, né? A gente foi conversando, foi afunilando, até que, quando a gente escolheu o nome, a gente se uniu, né? Porque, na verdade, essa união é que tem o mérito. Foram vários partidos que entenderam que a gente tinha condição de passar para a população um nome sério, uma pessoa humilde, 2, né? Que todos sabem aí a característica do Vandão também. Então, eu tenho certeza que Campinas fez
fez a melhor escolha. A votação do PT foi uma votação, você vê, eles disputaram aí o palmo a palmo aí o Pedro Tourinho e o Rafael aí para ir para o segundo turno, né? Nitidamente o Pedro estava numa ascendência, o Rafael numa decadência. Então eu falo em termos no momento eleitoral ali, né? Então isso faz a gente pensar também. O Haddad é um nome que pode vir para o governo, né? Com essa volta do Lula no jogo, é uma coisa que o PT teria um nome forte também para disputar o governo de São Paulo. Nós não podemos desqualificar isso, né? E o atual vice, o Rodrigo Garcia, ele é meu irmão. Ele é uma pessoa assim da política, talvez um dos mais ligados a mim. Então eu tenho também essa vertente. Acho ele um grande administrador, um grande quadro político. Nós começamos juntos na Assembleia Legislativa e então ele é um nome também que está nesse contexto aí da sucessão estadual. Mas como eu te disse, eu acho que agora eu até mereço um pouquinho, vou tirar uns diazinhos para descansar. Eu tenho curtido a Julieta, a minha neta, né, que graças a Deus está com muita saúde, e eu vou ter um tempo aí para pensar, para amadurecer aí o pensamento, para ver qual caminho seguir, o que eu posso contribuir para o Estado e também para o país. Prefeito Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, ex-presidente também da Frente Nacional dos Prefeitos, muito obrigado pelo contato, a gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas, e curta bastante a Julieta, viu, prefeito? Muito obrigado, viu, Flávio? Olha, realmente os netos são a sobremesa da vida. Um abraço. André, essas charges aí são do Dálcio, que está atrás de você? Não, do Vander. Ah, do Vander, tá. Vander. É que o Dálcio fez umas para minha filha, para a Tuane, parece muito, mas eu acho muito, muito legal aí os chargistas. Um abraço para o Dálcio, para o Vander, para todos eles. Um grande abraço a vocês, obrigado, viu? Muito obrigado, Jonas Donizete. São 11 horas, 1 minuto. Repórter